Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre a disciplina de sistemas operacionais. E nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre o que são os processos e sobre os estados de um processo, ok? Então, um processo, inicialmente, pode ser entendido como um programa em execução, só que é um conceito muito mais, o seu conceito real é muito mais abrangente que isso. Ele não se limita a esse conceito, esse pré-conceito de que um processo é apenas um programa em execução. Um processo ele pode ser entendido como um conjunto necessário de informações para que o sistema operacional implemente a concorrência entre os programas. Então, todas essas informações que são carregadas pelo processo é que dão a garantia ao sistema operacional de que ele vai implementar uma concorrência entre os programas que estão sendo executados. O resultado da execução de um mesmo programa pode variar dependendo do processo que é executado e de quais recursos estão disponíveis para ele. Então, essa é a estrutura de um processo. Um processo é composto pelo contexto de software, por seu contexto de hardware e pelo espaço de endereçamento. E todas essas informações juntas mantêm tudo que é necessário para a execução de um programa. Então vamos falar primeiro sobre o que é um contexto de hardware. Nada mais é do que um espaço que armazena o conteúdo dos registradores gerais da CPU, além dos registradores de uso específico, como o Program Counter, Stack Pointer e o registrador de status, que são três registradores muito importantes para a execução de um processo. Quando um processo está em execução, o seu contexto de hardware está armazenado nos registradores do processador. No momento em que um processo perde, ou seja, deixa de ser executado, perde a utilização da CPU, o sistema salva essas informações no contexto de hardware do processo. Você lembra aquela figura de uma outra aula, da aula anterior, que quando eu deixo de executar um processo, faço uma chamada de sistema, por exemplo, ele realiza esse processo de salvar as informações no contexto de hardware do processo, certo? O contexto de hardware é fundamental para a implementação dos sistemas multiprogramáveis, pois podem ser interrompidos e posteriormente restaurados. Está justamente vinculado àquela nossa imagem que eu dei na última aula também, na nossa última videoaula, melhor dizendo, que quando ele termina de executar a rotina de interrupção, por exemplo, ele restaura o contexto de hardware que foi salvo logo após a chamada de sistema. O sistema operacional gerencia a troca de contexto base para a implementação da concorrência, que consiste em salvar o conteúdo dos registradores do processo que está deixando a CPU e carregá-lo com os valores referentes ao do novo processo que será executado. Essa operação se resume em substituir o contexto de hardware de um processo por outro processo. E o que é o contexto de software? No contexto de software de um processo são definidos limites e características dos recursos que podem ser utilizados pelo processo, ou seja, todas as informações de todo tipo de recurso que um processo pode utilizar está armazenado em seu contexto de software. Muitas dessas características são determinadas no momento da criação do processo, enquanto outras podem ser alteradas durante a sua existência. O contexto de software, então, é composto por três grupos de informações: a identificação do software, as cotas e os privilégios do software. A identificação. O que é essa identificação? Cada processo possui uma identificação única chamada PID, ou Process Identification, representada por um número. Através desse PID, o sistema operacional e outros processos podem fazer referência a qualquer outro processo existente. Então, se um processo precisa fazer uma chamada a um outro processo, né, ele faz isso através desse PID do processo, que é através desse número de identificação. As cotas. As cotas são os limites de cada recurso do sistema que um processo pode alocar. Então, tudo que for necessário para ele executar e todo o limite que ele tem para executar fica armazenado nessas cotas. São as cotas que o processo carrega em si, né? Então, por exemplo, alguns exemplos de cotas.
o número máximo de arquivos abertos simultaneamente, a quantidade de arquivos que aquele processo pode abrir, o tamanho máximo de memória principal e secundária que o processo pode alocar, ou seja, o tamanho máximo da memória RAM e da memória de disco que o processo pode armazenar, né, utilizar para armazenamento. E por fim, os privilégios. Os privilégios ou direitos definem as ações que um processo pode fazer em relação a ele mesmo, aos demais processos e ao sistema operacional. Então, os privilégios, o próprio nome já diz, né? São quais as permissões que ele tem em si mesmo, em acessar os outros ou com os outros e com o sistema operacional. E a terceira, como eu tinha dito, né? É contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. E agora a gente vai falar, o espaço de endereçamento é a área de memória pertencente a um processo onde as instruções e dados do programa são armazenados para execução. Ou seja, é aquele espaço reservado para ele armazenar, para ele ser armazenado. Cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento que deve ser devidamente protegido do acesso de outros processos. Então, essa é a estrutura. Como eu havia dito, naquele segundo slide, né, o contexto de software que tem PID, o dono, que é o User ID, prioridade de execução, data e hora de criação, tempo de processador, os privilégios dele, tudo isso está em contexto de software. Contexto de hardware já estão informações de registradores, o Program Counter, Stack Pointer, registrador de status, né, são aquelas informações relacionadas a hardware. E o espaço de endereçamento são os endereços da memória que ele pode alocar, junto com os seus tamanhos, ok? Falando agora sobre o relacionamento entre os processos, eles podem ser sem relacionamento, em que os processos são totalmente independentes, e com relacionamento, em que os processos compartilham recursos. Há um processo que é, por exemplo, um processo pai que cria processos filhos. Se um processo morre, por exemplo, toda a sua descendência morre nesse caso, e várias outras formas de relacionamento. E os estados de um processo, ou seja, quando os processos estão em execução, eles estão usando a CPU, esses processos são chamados de CPU bound. E se eles estão executando, fazendo entrada e saída, são processos chamados de I/O bound. Vamos falar agora sobre os estados de um processo. O processo, durante a sua execução, ele apresenta vários estados, ou seja, várias formas enquanto está pronto para ser executado. Então, ele vai de criado até finalizado. E entre esses dois estados, ele apresenta vários outros estados, não só a sua execução. Então, ao ser criado, um processo estará pronto para usar a CPU. O que acontece se a CPU não estiver disponível? O que acontece se dois ou mais processos são criados simultaneamente? Precisa-se, então, manter uma lista de processos prontos. Então, não é só criar um processo e ele já vai ser executado. Há uma série de características ou de possibilidades ou até mesmo de impossibilidades que fazem a gente perceber essas outras situações, né? Durante a sua execução, um processo pode querer realizar entrada e saída. O que acontece se o recurso que o processo necessita, ou essa entrada e saída, está sendo utilizado? Mais um problema que a gente percebe aí. É necessário uma fila de processos, então, bloqueados. Resumindo, então, são necessários, então, 5 estados. O estado de criação, o estado de pronto, a execução em si, o bloqueado e o terminado ou finalizado. Vamos falar sobre eles aqui agora. Então, o estado do processo, o estado criado, é quando o processo é um novo e ele não está utilizando a CPU ainda. O estado pronto é quando os contextos carregados estão esperando o uso da CPU. O estado de execução ou executando é que essa instrução está sendo processada, ela está em uso da CPU. O bloqueado,
quando esse processo está aguardando um evento, aguardando uma entrada e saída ficar liberada, por exemplo. E o estado encerrado é quando o processo é finalizado, o processo é terminado. Então, vamos falar agora sobre a transição dos processos. Então, um processo sai do estado de pronto, né, ele já foi criado, ele está na fila de pronto, ele sai da fila de pronto para ser executado, para execução, quando o algoritmo de escalonamento chama ele. Então, o algoritmo de escalonamento chama esse processo para sair da fila de pronto, que ele já está pronto para ser executado, para realmente ser executado. Quando que ele vai sair, então, de execução e voltar para pronto? Quando, por exemplo, acontece uma interrupção por tempo, ou seja, ele já extrapolou o limite de tempo que ele tinha para ser executado e não terminou, ele volta para a fila de pronto. E uma interrupção devido ao escalonador. O escalonador retira ele lá de dentro, certo? São as duas situações que ele sai de execução e volta para pronto. Quando ele sai da execução e vai para o estado de bloqueado, a gente falou ali atrás, quando ele está aguardando uma entrada e saída, por exemplo. Quando ele vai de bloqueado para pronto, então quando a entrada e saída já ficou ok. Então ele saiu da execução, veio para a fila de bloqueado porque estava aguardando a entrada e saída. A entrada e saída ficou ok, ele volta para a fila de pronto, ele não volta para a execução, ele volta para a fila de pronto esperando o escalonador puxar ele para executar. Quando que ele vai sair da fila de execução, quando ele está executando, para a fila de encerrado? É quando ele for finalizado, ou seja, eu dei um Ctrl C lá, por exemplo, ele finalizou, ou quando ele terminou mesmo. Então, ele estava executando, terminou, foi para a fila de encerrado. E quando que ele sai da fila de bloqueado ou pronto para a fila de encerrado? Quando acontece uma interrupção. Acabou a energia, deu um problema no disco, ele sai da fila de bloqueado ou pronto, ele estava lá na fila e finalizou. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. A gente falou então sobre o que são os processos, sobre os contextos, né, de um processo, que ele tem o contexto de hardware, o contexto de software e o espaço de endereçamento, e sobre os estados de um processo e sobre as suas transições. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, postem em nossa sala de aula lá no Classroom. Um abraço a todos e até mais.